Sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, ditado por Irmão Jacó, ou Frederico Figner. Que alegria estarmos juntos neste estudo que tem nos trazido reflexão, análise e aprofundamento a respeito da vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos dar continuidade naquela descrição de Frederico Figner, mostrando como ele estava fazendo aquela viagem, junto com o Dr. Bezerra, Irmão Andrade, a Marta, outros recém-desencarnados. Então nós estamos vendo um pouquinho esta viagem. Este livro, ele é sequencial. Se você está me acompanhando pela primeira vez, não tem problema. Assista até o final, mas eu também te convido, após o vídeo, a ir na playlist do estudo do livro Voltei e estude desde o início conosco. Porque conosco é comigo, junto do pensamento dos bons espíritos. Por isso, no plural, nós não fazemos, eu não faço o programa sozinho. Tem sempre a ideia, a intuição e a participação dos nobres amigos espirituais. O livro Voltei, por ser um livro sequencial, quando eu acompanho capítulo por capítulo, item por item, amplia a forma de eu ver aquele estudo e o que o Espírito Amigo está me dizendo. Este projeto, todas as terças, quintas e sextas, às 8 da manhã, fica disponível um vídeo inédito. Então, se quiser acompanhar semanalmente os vídeos inéditos, terças, quintas e sextas, a partir das 8 da manhã. O vídeo de hoje tem como título Nova Advertência. Quantas horas despendêramos voejando sobre o extenso império das sombras? Debalde tentava rearticular a noção de tempo, o abatimento e as surpresas sucessivas como que me aniquilavam o autocontrole. Então ele já inicia o item de hoje perguntando, esta travessia quanto tempo levou? Minutos? Horas? Ele não sabia precisar. A noção de tempo para ele não era definida como nós estamos habituados a olharmos no relógio, a acompanharmos o avanço das horas. Ele estava numa localidade que ele não precisava. Ele não sabia se era dia, se era noite, se aquele momento da viagem já havia transcorrido muito tempo ou pouco tempo. Ele não tinha essa noção. Ele diz que perdeu a noção do tempo. E neste transcurso, recordemos que a única recém-desencarnada que tinha luz própria do equilíbrio, da serenidade, do autocontrole, era aquela senhora cristã. E todos os demais, inclusive Frederico Figner, estariam sob o controle mental dos mentores, como por exemplo o Dr. Bezerra, ajudando naquela passagem para o mundo espiritual. E nesta passagem, a qual ele não sabia precisar o tempo que transcorreu, ele apenas notou que em determinado momento desta viagem, o mar, os arranha-céus, a cidade, as matas sumiram aos seus olhos. Ele já
havia dito em capítulos anteriores, em itens anteriores, que aquilo chamou a atenção. Ele passou a ver uma nuvem escura, espessa, sem ter noção se era dia, noite. E aí veio também, no último item, aquela região narrada dos dragoneses, que já tivemos a oportunidade também de vermos em outros livros da literatura espírita, regendo o mal, a ignorância, a perversidade. Então ele está saindo de uma região espiritual para outra, a qual ele não recorda naturalmente o tempo que este transcurso levou. Continua ele. Continuávamos sem ocorrências dignas de menção especial, através da mesma paisagem triste e obscura, quando um dos membros da expedição, ao lado de Bezerra, lhe mostrou um objeto semelhante à bússola que conhecemos na Terra, emitindo impressões que o supervisor escutou atenciosamente. Os equipamentos do mundo espiritual, quanto mais desenvolvida é a região espiritual, mais à frente em tecnologia, ciência estão em relação a nós. Esses dias atrás eu já vi que foi construído na Inglaterra e já estava tendo mais 2 ou 3 para ser construídos nos Estados Unidos e na própria Inglaterra. Já estão sendo construídos aeroportos para receber carros que voem. O que nós vimos de Volta para o Futuro como sendo sobrenatural, já existe hoje um aeroporto feito, não sei se é aeroporto o nome que estão se dando, feito para aterrissar esses carros do futuro. Isso André Luiz já descrevia na sua obra. André Luiz falava de equipamentos como raio-x, que anos depois veio até nós. André Luiz falava da glândula pineal, que anos depois foi descoberta pela nossa ciência. André Luiz falava de cartão magnético em 1944. 30 anos, 40 anos, 50 anos depois que veio para a Terra. Então, os equipamentos que nós temos nestas regiões, nós ainda não temos aqui. André Luiz já falava de TV fininha, LED, moderna, que nós temos hoje. Ele já falava em nosso lar. Então, esses equipamentos, eu fico imaginando, se André Luiz fosse descrever nosso lar hoje, com certeza os exemplos que ele deu seriam outros, porque hoje o que ele falou da cidade há 50, 60, 70 anos atrás já está tudo desatualizado. Isso chegou agora aqui. É interessante para nós vermos um pouco sobre a modernidade. Eu ouvi na casa de Chico Xavier. Na década de 70, 80, quando começou a surgir as parabólicas, que era algo caríssimo, poucas pessoas poderiam ter, um amigo do Chico presenteou Eurípides, o filho de coração de Chico Xavier, com uma parabólica. Era uma antena imensa, presenteou com aquilo. E aí foi um amigo deles colocar na casa do Chico. A casa do Chico e a casa do Eurípides é no mesmo terreno em Uberaba. Foi colocar na casa do Eurípides. E lá estava o homem ajustando, procurando o sinal, até que o Chico sai. E aí cumprimenta, conversa, aí ele brinca com o Chico. Chico, essa mediunidade você não tem de posicionar no satélite para captar o sinal. O Chico olhou, isso na década de 80, o Chico olhou admirado e disse assim: meu filho, quando eu estava escrevendo o livro Nosso Lar, nos idos de 1943, eu fiquei assim surpreso com a obra, porque não havia referência de cidades no mundo espiritual. E eu imaginei estar passando por um processo de mistificação. Até que numa noite, André Luiz me levou em espírito, desdobrado do corpo físico, para ver a cidade de Nosso Lar. E pasme, meu filho, todas as casas tinham esta antena que você está colocando hoje aqui. Vejamos bem, 40 anos depois,
pouquíssimas casas tinham, porque era caro, uma parabólica. A maioria era aquela antena de galinha, pé de galinha, lembra? Em casa teve também dela. Era uma coisa até feia, esquisita, você tinha que botar alto para pegar o sinal, aí chovia, tudo, você mesmo mudava ela dependendo do vento, ele saía do foco. Então nós vemos bem, o Chico falava, meu filho, em nosso lar, todas as casas já tinham uma antena à semelhança dessa. Então, foi dado ao Dr. Bezerra, por um dos instrutores daquela caravana, foi dado um aparelho. A fórmula de uma bússola, o que a bússola nos aponta? A bússola nos aponta o norte. E aquele aparelho tinha a figura de apontar também para algum lugar. Não sabemos se era programado ou se era algum lugar já que ele estava orientado para mostrar. Fato é que, através daquela localização, aquele grupo pôde se mover por aquela região. Continua a descrição. Logo após, o venerável amigo determinou uma pausa e, congregando-nos todos em derredor dele, comunicou em voz sumida e prudente que nos avizinhávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada que nos aguardavam além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Acrescentou que a importância da ponte era tão grande que, comumente, muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece, e, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores daqueles domínios. Competia-nos manter harmonia e serenidade em nós mesmos, porque de outra maneira poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço de volitação. Então me chamou a atenção, inquietante média de pavor. Eles estavam passando por uma ponte. É interessante que aqui na cidade de Itapira, no dia 2 de abril deste ano, 2022, foi inaugurado a Praça Chico Xavier, um espaço que a Prefeitura, o Poder Executivo, junto do Legislativo, destinaram para homenagearmos este grande homem que é cidadão itapirense. Em 24 de outubro de 1974, no dia do aniversário da cidade, o nosso querido Chico esteve aqui recebendo a cidadania itapirense. E aqui nós homenageamos o Chico. E é interessante que numa parte da praça nós temos o Chico sentado num banco. E ali tem um pergolato muito bonito em cima do Chico. Ficou uma praça sui generis, diferenciada para os moldes das praças municipais que temos em nossa cidade. E ali o Dr. Adroaldo disse que em torno daquela imagem do Chico, naquele banco, é um dos portais que liga a nossa dimensão com a dimensão espiritual, dando acesso a uma cidade espiritual que nós temos acima da nossa, a Colônia Esperança Chico Xavier. Então, quando nós vemos o Dr. Adroaldo narrando o campo de força que tem em torno daquele busto, daquela esfinge, da figura do Chico sentado no banco, é magistral. Esses dias atrás, um pastor
O centro está do lado de uma igreja evangélica. O pastor disse assim para o meu pai, não foi nem para mim. Nós estávamos saindo de domingo de manhã das atividades do centro e quando terminamos as atividades vamos até a praça para fazermos uma prece. E o pastor veio na direção e falou assim, Sérgio, eu não tive a oportunidade de parabenizar. A praça ficou linda, era um canto escuro da rua, não tinha claridade, não tinha nada. Hoje, quando nós saímos da igreja, quando temos culto à noite, as famílias sentam em torno da praça, podem conversar, é claro, sentimos a brisa e é tão bom estarmos neste ambiente. Com o conhecimento que ele tem, ele não compreende o porquê que eles sentem isto. Não adianta eu falar para ele de portais, dimensões espirituais. Ele pode, pela sua forma de pensar e de interpretar os ensinos de Jesus, ele pode não vislumbrar o que vem a ser isto. Mas é muito comum uma pessoa que não tem acesso nenhum à espiritualidade narrar como este pastor evangélico, irmão nosso, vizinho do centro, em que há o respeito e a cordialidade. Então esta ponte que Frederico Figner narra, o Dr. Bezerra imputou a ela uma importância grandiosa, a qual tinha ali um significado espiritual. Espiritualmente, não existe o desnecessário, não existe a sem importância, tudo tem um porquê e tudo tem uma finalidade. Então ali ele pediu para que os companheiros mantivessem o pensamento elevado, uma onda de medo estava somando aquele grupo que era natural. Eles tinham visto, como o próprio espírito amigo narra, criaturas horripilantes. Alguns estavam sendo induzidos sem ter qualquer noção do que ocorria ao seu lado, mas muitos, como Frederico Figner, tinham plena consciência de tudo o que se passava ao seu lado. Ele apenas não tinha a noção de tempo. Isso ele não tinha, mas ele tinha noção do que se passava, do que ele viu e até teve coisas que ele não teve permissão para trazer para nós. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nesta narrativa fascinante. Ao terminar o vídeo, peço a sua ajuda aqui no canal, deixe o seu gostei, o seu comentário, vamos compartilhar. Para o algoritmo do canal é fundamental que você interaja conosco. O canal é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Hoje, atualmente, estamos entregando 2.500 quilos de comida, 2,5 toneladas de comida por mês, às terças, quintas e sábados. Comida, enxovais, distribuímos cestas básicas, agasalhos, cobertores e você pode nos ajudar. Se torne membro do canal, uma ferramenta do próprio Google em que você pode ajudar com que a TV e o CEPAC continue com as suas atividades. A sua participação ela é muito importante neste projeto e também te convido a se inscrever no canal. TV aumentar a cada dia, não para falarmos, olha, temos tantos inscritos, não, mas para podermos chegar a mais corações, a mais pessoas vindo ao nosso estudo e juntos meditando e refletindo em torno de obras como as de Chico Xavier, de Allan Kardec e de outros sérios companheiros e companheiras que tivemos nas lides do Espiritismo. Ao encerrar, recordo que o programa inédito vai ao ar toda terça, quinta e sexta, a partir das 8 da manhã. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.